amigos têm me questionado a respeito de diretrizes que eu utilizo em planejamento ortodôntico. Marcos, o que você leva em consideração? Você leva em consideração caninos, você leva em consideração linha média, superior, linhas médias dentárias. Como é que é traçado um plano de tratamento? Por onde começa o seu raciocínio do plano de tratamento quando você está visualizando uma maloclusão e o paciente tem alguma queixa em relação ao seu perfil, se quer que vá mais para trás, se o lábio não sela, alguma coisa do tipo? Pois bem, eu fiz um resumo, usei um caso que eu tratei há muito tempo, um caso que eu tratei por volta de 2001, 2002, e eu escolhi ele porque ele tem todas essas nuances juntas para a gente poder ver, tá certo? Então, vocês vão ver um caso clínico onde eu uso alguns parâmetros de planejamento e o porquê de usá-los. Então, eu espero que elucide algumas dúvidas do que tem me perguntado. E, obviamente, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem perguntar aqui no Facebook ou mesmo no YouTube, embora no YouTube eu ache mais difícil de responder, mas eu estou novamente sempre aberto a questionamentos, porque os questionamentos me ajudam a raciocinar e ver onde estão as deficiências, onde estão as dúvidas, para que eu, como professor, possa direcionar a minha didática buscando elucidar e melhorar a qualidade da nossa ortodontia sempre, tá ok? Então, fiquem com o vídeo e espero que vocês gostem. Um grande abraço e a gente se vê logo mais. Pois bem, então nós vamos utilizar este caso clínico que eu tratei há muito tempo atrás, quer dizer, no começo do ano 2000, mas que eu gosto dele, de utilizá-lo para mostrar planejamento, porque várias referências do que a gente fala no nosso dia a dia estão presentes nele. Uma das coisas importantes quando nós vamos planejar, ao olhar a face do paciente, nós olhamos se há selamento passivo ou não. Então, um dos pontos importantes que eu sempre preconizo é o seguinte: a minha direção de planejamento é sempre a direção de selar o lábio do paciente. Eu jamais vou fazer um tratamento onde os dentes irão para frente num paciente que não sela, piorando a situação do selamento. Então esse é um ponto importante. O outro ponto importante é o lábio superior em relação ao ponto subnasal, que no máximo eu aceito ele na mesma linha do ponto subnasal, e o lábio inferior, sua posição ideal é próxima na mesma linha do pogônio. Então nós podemos notar aqui que nós temos uma sobra de lábio nessa paciente, existe uma queixa de dificuldade de selamento labial e existe uma queixa dentária. Quando nós olhamos na boca, nós temos aqui a foto frontal, é perceptível um apinhamento maior aqui do lado esquerdo e também podemos notar um fator que eu não levo em consideração no planejamento de maneira alguma, que é a diferença entre as linhas médias dentárias. Essa informação não me acrescenta nada e eu jamais utilizo essa informação num tratamento. O que me interessa, isso sim, é a linha média superior com o plano médio da face. Isso é extremamente importante. Então, quando eu tenho a linha média superior centrada na face, e esse é o meu objetivo final, eu vou planejar de acordo com ela. Se ela está centrada, toda a minha mecânica será simétrica na maxila. Se houver qualquer desvio da linha média superior, eu terei uma mecânica assimétrica na maxila. Então, isto posto, nós vamos olhar as fotos laterais para vermos a relação. Então notem que nós temos uma relação de classe 1 bilateralmente, o molar está posicionado em classe 1, que é o detalhe mais importante, é sempre os molares onde nós vamos olhar, porque quem olha pelo canino corre o risco de errar, porque o canino ele é influenciado pelo apinhamento inferior, ele é influenciado por rotações dentárias, ele é influenciado por dentes não irrompidos. Então, a nossa referência é sempre o molar. É ele que eu olho quando eu planejo, é ele que eu olho durante a mecânica, é ele que eu olho durante o final, na fase de finalização. Portanto,
Não me preocupa de maneira alguma essa linha média, porque ao final, quando eu colocar os caninos em chave de oclusão, elas estarão coincidentes. Então, neste caso, como nós temos um apinhamento grande que pode protruir os lábios da paciente, eu vou fazer o movimento oposto de retração. E para fazer uma retração aqui, vou extrair 4 dentes. E por que 4? Porque sendo o relacionamento harmônico de classe 1, se tirar um dente, tem que tirar 4, um em cada quadrante. E independe o dente que eu vou tirar, essa desvio de linha média jamais vai influenciar a minha decisão. Porque aqui o espaço para fechar vai ser menor do que do lado direito. E aí sim, essa linha vocês verão que estará corrigida. Olhando a panorâmica, notamos que todos os dentes estão presentes. Nada de nota, a não ser os terceiros inferiores que são normais e os terceiros superiores que são anômalos. Aqui nós podemos ver um apinhamento grande inferior, que está influenciando aquela linha que está desviando, e um discreto apinhamento superior. Então nós podemos notar que durante a mecânica, naquela fase de alinhamento e nivelamento, já fizemos retração inicial de canino, uma coisa que eu jamais presto atenção, que eu não estou preocupado, é esse desvio da linha média momentâneo durante a mecânica. Isso só será corrigido no final, quando se acertar a relação de chave dos dentes. Portanto, o que nós temos aqui é um espaço menor a ser fechado do lado esquerdo e um maior para ser fechado do lado direito. Aqui está a solução desse problema, que muitas vezes as pessoas ficam se apegando nele no meio da mecânica, atrapalhando todo o raciocínio e também o desenvolver do caso clínico. Já numa fase mais avançada, fios retangulares superiores e inferiores, retração em bloco, 6 dentes anteriores. Veja só, aqui o gancho está na distal do canino e aqui também, porque senão ele pega na bossa aqui do canino, nessa gengiva. Correto? Então nós temos aí esse movimento de retração agora sendo realizado e a minha preocupação nesse momento é olhar sempre a posição do molar. Notem, essa posição tem que ser mantida para que nós possamos acabar bem. No oclusal, então, nós vemos que estamos soltando a ancoragem inferior, e como há um diferencial de ancoragem superior e inferior, nós temos aqui uma barra palatina superior. Com este controle de ancoragem, chegamos a um resultado bastante razoável, com uma discreta diferença entre as duas linhas médias devido à diferença de oclusão que tem do lado esquerdo e direito. Veja que aqui o pré está bem assentado na meia, e a cúspide distal do molar também. E desse lado nós ficamos deficientes em 1 milímetro, tanto na cúspide distal e, logicamente, o pré. Então isso tudo joga o erro para frente e nós podemos ver esse erro da linha média. Este erro não é corrigido com elástico de linha média. Esse erro, para ser corrigido e ser estável, ele teria que ser corrigido com a distalização do molar, do lado esquerdo, ou mesmo o elástico de classe 2 para resolver, porque toda vez que nós temos um erro entre as linhas médias, ele é um erro sagital. Portanto, é interessante este caso, por causa disso também, nós podemos notar aonde estão as diferenças. Aqui numa visão mais posterior, podemos ver que todos os dentes estão bem engrenados. E quando olhamos na face, como nós soltamos a ancoragem, não queríamos retruir demais, para que o nariz nessa face não ficasse muito saliente, ele é um nariz que tem uma certa saliência, é bom a gente ter um pouco de suporte de lábio logo embaixo do ponto subnasal. Nós podemos notar que ainda ficou discretamente abertos os lábios, mas é uma abertura muito pequena que quando o paciente sela não corruga o metoniano. Então, não há deficiência estética para a paciente. Podemos ver isso também na visão lateral, com o lábio bem posicionado ainda à frente do ponto subnasal e uma aproximação do lábio com o pogônio, que são 2 pontos fundamentais na estética lateral do paciente. E aqui nós poderíamos retruir ainda mais. Só que devido ao superior, aqui o lábio inferior pede, mas o superior não deixa. Então, é uma ótima finalização, mantendo a protuberância dos lábios da garota
que ao final exibe um sorriso muito bonito, harmonioso. Veja que não há nenhum tipo de depreciação do sorriso devido à ausência do premolar. Temos um arco de sorriso harmônico, a linha média superior centrada na face. Então, vocês percebam que aqui nós temos algumas condutas importantes, alguns pontos que norteiam o meu planejamento, que é basicamente a base do meu planejamento. E notem também que extrair ou não extrair é uma solução que eu tenho, que eu dou ao paciente dependendo dos seus lábios e não da mecânica. E obviamente que nós poderíamos aqui pensar em distalizar todos os dentes, mas seria uma mecânica muito mais trabalhosa, porque distalizar 6 dentes anteriores é bem diferente de distalizar 14 dentes. Então pensem bem no que é mais fácil mecanicamente, do que facilita o trabalho e do que pode ser mais rápido, para que o paciente possa ter ótimo resultado e também um tratamento que não seja tão longo e não traga prejuízos à face ou aos dentes. É isso aí, meus amigos. Espero vê-los novamente. Esse foi só um pequeno resumo daquilo que a gente faz. E se vocês devem estar ouvindo, eu estou tentando gravar esse vídeo, mas o cachorro do vizinho está latindo e esse finalzinho ficou aí. Eu não vou gravar de novo. Fica aí como trilha sonora. Até mais, a gente se vê por aí. Se vocês tiverem algumas perguntas, alguma coisa que queira conversar, escreva no post do Facebook. Não escreva no YouTube, porque dificilmente eu vou responder os questionamentos do YouTube, tá ok? Um grande abraço a vocês.